Tema de hoje, parecidos com Jesus. A pergunta é, por que Deus criou o homem? Por que Deus criou o homem? Algumas pessoas dizem para o louvor da sua glória. Na verdade, Deus não criou o homem para o louvor da sua glória. Segundo a Bíblia, se Deus criasse o homem para o louvor da sua glória, os anjos não teriam mais função nenhuma. Porque os anjos é que louvam a Deus constantemente, todo o tempo. Outros dizem que Deus criou o homem porque ele é criador, e por ser criador, ele criou também o homem. Não. Deus não precisava mostrar para ninguém que ele era o criador. Ao contrário do que tudo que diz na Bíblia, Deus deu forma para o homem. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente entende que Deus criou ou formou o homem para se relacionar com ele, para ter momentos com o homem. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, presta atenção. Deus nos formou para se relacionar conosco. Deus quer se relacionar com você. Deus quer fazer parte da tua vida, da minha vida. Foi para isso que Ele criou a gente. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. O propósito de Deus era trazer à existência um povo que tivesse um relacionamento peculiar com Ele, um relacionamento profundo, um relacionamento, como diz a própria Bíblia, exclusivo. O relacionamento que Deus quer ter com o homem era exclusivo. Deus não tem esse tipo de relacionamento com os anjos. E esse relacionamento que Deus tem, ou gostaria de ter com o homem, isso está bem claro na Bíblia. Eu gostaria de ler com você, você que trouxe a Bíblia. Vamos ler juntos no livro de Gênesis, capítulo 1. Esse é difícil de encontrar, esse livro, né? Gênesis, capítulo 1. Se você está em dúvida, é o primeiro livro da Bíblia e tal, né? Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. Deus tinha criado tudo. Do versículo 2 ao versículo 25, você vê Deus criando o universo, Deus criando os céus, a terra, Deus criando o firmamento, as águas, Deus criando as plantas, Deus fazendo separação entre terra e água, Deus criando os animais. Aí chega no capítulo 1, versículo 26, e então Deus disse, se tem alguém sem Bíblia do teu lado, por favor, reparta a leitura aí. O que Deus disse? Façamos o homem à nossa imagem, conforme ou a forma da nossa semelhança. Ainda Deus vai mais longe, Ele diz o seguinte: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, e último desses que quero ler, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, diga assim comigo, dominem. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus fez você para dominar. Guarde isso. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Só até aí. Deus formou o homem para que ele dominasse, como nós lemos aí, sobre tudo que tem na terra. Este relacionamento que Deus desejava com o homem, ele deveria ser tão profundo, que no mesmo livro, Gênesis, agora aqui no telão, capítulo 2, versículo 19, diz que Deus, ou depois que formou a terra, ou da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, veja que interessante,
para ver como o homem, lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Versículo 20, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, o próprio texto diz, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Ou seja, veja que interessante. Deus cria o homem para se relacionar com ele. E esse relacionamento, do começo, ele era profundo. A Bíblia diz que todo final de tarde, Deus ia falar com o homem. Ele tinha prazer de se relacionar. E esse prazer era tão grande que Deus, um belo dia, conversando com o homem, ele traz todos os animais e fala assim, Adão, vamos bater um papo aqui. Esse animal aí, que tem esse pescoção grandão aí, que nome que você daria para ele? Ah, Deus, eu acho que esse aí devia ser girafa. Oh, legal, girafa. Próximo, vem aquele bichão grandão chamado elefante com a tromba desse tamanho. E esse aí? Ah, esse aí tem cara de ser elefante. Eu fico imaginando o papo de Deus com Adão. E o texto diz que todos os nomes que Adão ia falando, isso se tornou o nome dos animais. Animais, aves, inclusive. Olha lá naquela ave que fala, isso aí deve ser um papagaio. Deveria ser um papagaio. Ou seja, quando Deus formou o homem, Ele formou o homem para que ele tivesse um relacionamento com Ele. Esse é o desejo de Deus desde o primórdio da humanidade. O texto do Gênesis capítulo 2, versículo 7, aqui no telão, diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E é interessante que a gente começa a estudar um pouco mais e a gente encontra uma diferença radical entre o homem e as criaturas. Esse texto aqui, ele mostra Deus fazendo ou dando forma. Está bem lá, vamos fazer o homem conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus pegou o barro e Ele deu forma. Ele formou o homem conforme Ele. Conforme a imagem dele. E isso, só de formar, que é interessante. Quando Ele criou os animais, Ele disse, existam esses animais. Esse grande gordo, esse grande pescoçudo, esse pequeno, esse que rasteja, esse que voa. E quando chegou no homem, o envolvimento pessoal de Deus foi tão profundo que Deus pegou o pó da terra e Ele deu forma, Ele formou. Ou seja, Deus queria participar dessa formação do homem. Interessante isso. Quando Deus o cria, ou quando cria o homem, Deus o cria à sua imagem, bem parecido com ele. Por isso que quando Deus chegava para falar com Adão, ele olhava para Deus e falava, pô, é como assim a gente, quando você encontra alguém da sua família, que mesmo distante você reencontra, ele pode estar com o cabelo um pouco diferente, ele pode estar com uma roupa diferente, mas na essência você reconhece, você se sente bem do lado daquela pessoa, porque ela faz parte da tua família. Da mesma forma, quando Deus chegava perto de Adão, Adão tinha aquele relacionamento com ele. E é interessante que até então, mesmo sendo humano, ou tendo esse corpo humano, Adão tinha uma visão espiritual, porque Deus é espírito. E ele chegava e enxergava Deus, conversava com Deus. Quem lê Bíblia sabe que num belo dia, Eva, a mulher, ela acabou comendo de um fruto que Deus havia dito para que eles não comessem. E quando Deus disse para não comer, Deus estava querendo protegê-los. Entenda, Deus deu livre-arbítrio para o homem. É o único ser que Deus criou, que Deus deu livre-arbítrio. O diabo não tem direito de escolher, muito menos os anjos. Eles servem a Deus, eles fazem o que Deus manda, ou faziam no caso do diabo. No dia que ele se rebelou, ele foi arrancado da presença de Deus. Os anjos que se rebelaram foram afastados da presença de Deus.
Já tem uma sentença sobre eles. No dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, essa sentença vai se cumprir. O diabo e os seus anjos serão presos. Depois de um tempo, a Bíblia diz 1000 anos, eles serão soltos e depois serão lançados, condenados, que já estão no lago de fogo e enxofre. Agora, para o homem, Deus deu o livre-arbítrio. Deus queria tanto se relacionar, mas Deus não queria que esse negócio fosse assim, como os anjos ou como os outros animais. O relacionamento que Deus queria ter com o homem era diferente. Deus formou o homem, Deus o capacitou, Deus deu para ele o livre-arbítrio, para ele, inclusive, escolher se ele quer se relacionar com Deus ou não. Por isso que eu disse que Deus não criou o homem para o louvor da sua glória. O homem que ama a Deus, que reconhece em Deus, que tem um relacionamento com Deus, esse o louva, porque ele tem prazer em louvar, em prazer em estar na presença dele. Deus não fez o homem para louvá-lo, Deus já tem um monte de anjo que o louva. Deus fez o homem para se relacionar, e essa relação é tão maravilhosa, que quando o homem entende isso, ele começa a louvar a Deus de livre e espontânea vontade. Por exemplo, nós estamos aqui hoje de livre e espontânea vontade. Amém? Ou será que alguém obrigou você a vir para cá hoje? Você veio por quê? Porque você ama um Deus, porque você tem o desejo de estar na presença dele e de se relacionar com ele. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Quando Deus fez o homem, Deus falou para ele o seguinte: olha, cuida disso aqui, cultiva, cuida, e domine sobre tudo isso. Eu fiz você para você dominar. Entretanto, todo mundo que lê Bíblia sabe, o pecado afastou o homem de Deus. O homem que tinha uma vida espiritual, essa vida espiritual morre. Aí o homem, ele já não consegue mais se relacionar com Deus do jeito que era quando Deus havia o criado. Esse relacionamento com Deus, ele passa a ficar obscurecido pelo pecado. O homem que Deus havia criado com a capacidade de escolher, com o livre-arbítrio, ele faz uma escolha errada, ele peca. E aí o domínio que Deus tinha dado para o homem, o diabo vem e toma isso da mão do homem e escraviza o homem. O homem passa a ser escravo do pecado. E quando mais as pessoas pecam, mais distantes de Deus elas ficam, porque Deus é santo. Deus não compactua com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus não compactua com o pecado. Deus odeia o pecado. Por isso que quando o homem que estava naquele relacionamento com Deus, de repente nesse relacionamento ele peca, ele deixa de se parecer com Deus. Ele começa a se parecer mais com o inimigo do que com o próprio Deus. E quando a gente começa a ler na Bíblia, quando a gente começa a entender o amor de Deus tão grande, que ele manda Jesus, Jesus vem como homem, e ele não peca, ele não comete os mesmos erros que os homens cometeram, porque se ele tivesse pecado, ou se ele tivesse cometido algum erro, o seu sacrifício não teria valor. Mas como ele não pecou, ele foi para a cruz, ele foi condenado no nosso lugar, quando ele foi crucificado, quando ele entregou a sua vida a Deus e disse: está consumado. Naquele momento a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, e aquela ligação obscura, aquele ritual que havia entre o homem e Deus já não era mais daquele jeito, agora era direto. Era só falar assim: em nome de Jesus, pronto, eu estou na presença de Deus. O sangue de Jesus me cobre de todo o pecado. Então o pecado some e Deus começa a ver o sangue de Cristo na minha vida. Aí eu volto a me relacionar com Ele. Esse era o desejo de Deus, esse é o desejo de Deus. O problema é que todo mundo peca. O problema é que todo mundo vive distante de Deus. E quanto mais nós pecamos, mais diferentes de Deus nós ficamos. Por isso que nessa noite eu quero estudar com os irmãos sobre esse assunto. Porque Deus fez eu e você parecido com Ele, para que a gente inclusive tivesse as características que Ele tem.
Por isso Paulo, o apóstolo, ele escreveu o seguinte, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele disse: portanto, irmãos, rogo-lhes, está falando para a igreja de Roma, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam. Quando eu me ofereço, eu não estou sendo obrigado. Eu faço isso porque agora eu quero me relacionar com Deus do jeito certo. Eu pequei, aí eu recebi Jesus, Ele veio, morreu no meu lugar, Ele purificou os meus pecados, Ele escreveu meu nome no livro da vida. E hoje de manhã uma irmãzinha aqui, a Lívia, filha do Jackson, de livre e espontânea vontade, né? Ou vocês obrigaram ela a vir? Não, ela sentiu o desejo de vir aqui e dizer assim: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Ou seja, quando nós fizemos isto, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A gente recebe uma nova vida espiritual. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. E nesse novo, eu volto a me relacionar com Deus, não porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu amo a Deus, não pelo monte de bênção, como citou Paulo aqui há pouco, do pastor que esteve aqui de manhã. Que as pessoas elas olham para Deus, mas na verdade elas estão olhando para o que tem atrás de Deus. Porque Deus é rico, Deus tem grandes riquezas e não acabam nunca. As riquezas de Deus são inacabáveis, elas duram e perduram para sempre. Mas tem gente que vem na igreja, ele, em vez de olhar para Deus, ele olha para o que tem atrás de Deus. E quando nós nos relacionamos por aquilo que Deus é, nós o amamos, nós o louvamos de livre e espontânea vontade. Ah, meu irmão, Deus se aproxima, Deus enche o lugar. É gostoso esse relacionamento com Deus. Por isso que ele disse: quando vocês estiverem juntos, ele diz assim: eu rogo pela misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu uso o raciocínio. Eu não vou na igreja porque o meu pai me obriga. Eu não vou na igreja porque minha mãe obriga. Eu não vou à igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não vou à igreja porque eu quero ver Deus abençoando a minha vida. Eu vou à igreja pelo simples fato de eu amá-lo e querer ter um relacionamento profundo com Ele. Por quê? Porque o resto Deus faz chegar às nossas vidas. Amém? Amém. Versículo 2, Paulo disse: não se amoldem. Não tem um molde. O mundo tem um molde, tem um padrão. Ele diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E para que a gente precisa renovar a mente? Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós que somos cristãos, você que é cristão, a gente não pode se conformar com essa situação do mundo. Foi o que o pastor disse aqui também pela manhã. Se a gente fosse conformar com o mundo vive em crise. O mundo tem desemprego. O mundo tem falta de dinheiro. O mundo tem falta de comida. O mundo tem falta de alegria. O mundo tem falta de relacionamento com Deus. Então, eu não tenho mais o molde do mundo. Eu nasci de novo. Agora eu tenho o molde de Jesus e eu estou olhando para Deus. Quando a gente entende isso, acontece que eu sempre cito aqui o que aconteceu com Isaac. Isaac estava vivendo lá numa terra cheia de crise. E quando ele pensou e lembrou que o pai foi para o Egito, ele falou: eu vou para o Egito. Ele falou: não. Se você crê em mim, Isaac. Creio, tu és o Deus vivo, é o Deus do meu pai. Então fica nessa terra, planta aí, porque eu vou te abençoar aí neste lugar. Lembra que eu já falei aqui que a bênção que vem de Deus, você recebe o salário na tua empresa, nos negócios que você faz, mas essa bênção, ela vem do trono de Deus. Ela passa pela empresa onde você trabalha e chega até você, mas ela vem de Deus. Quando você crê assim, nunca te falta. Não falta de forma alguma prazer, alegria. Não falta nesse relacionamento com Deus o desejo de se aproximar dele, de conhecê-lo.
Quando nós entendemos isso, aí a gente entende o que Jesus falou: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vocês são sal, vocês são luz, vocês são diferentes. Vocês são parecidos com Deus. E Jesus estava falando inclusive dele. Por isso que João Batista, lá no livro de João capítulo 3, versículo 30, ele disse o seguinte: é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele tem que crescer, eu vou ficar na minha aqui, porque estando na minha, ainda assim Deus está comigo, Ele me provém todas as coisas, eu o louvo, eu o adoro, eu o exalto, não porque eu sou obrigado, porque eu tenho prazer de estar na presença dEle. Como a gente cantou hoje aqui, meu prazer é te louvar. Meu prazer é te adorar. Por quê? Porque eu fui obrigado? Porque alguém... Não, porque eu tenho prazer, eu me relaciono com esse Deus. Amém, queridos? A verdade é que quando nós dizemos e estudamos na Bíblia que somos parecidos, quando Deus deu forma ao homem e fez a gente parecido com Ele, o desejo de Deus é que a gente fizesse a diferença nesta terra. Foi para isso que Ele nos chamou. Aquele texto de Pedro: Deus nos chamou, Deus nos criou, Deus nos fez uma nação eleita, um sacerdócio real, um povo santo, um povo exclusivo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Para quê? Para que a gente possa falar da obra de Deus, daquilo que Ele fez em nós. Então, se você não está vivendo aquilo que Deus tem de melhor para a vida humana, alguma coisa está errada. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. A palavra dele é a mesma. Quem tem que mudar? Nós temos que mudar os nossos conceitos. Por isso que ser cristão, a gente diz aqui que não é fácil, mas ao mesmo tempo, quando você assume essa postura, quando você assume essa responsabilidade de ser cristão, meu irmão, a luz de Jesus que está na tua vida, onde você chega, as pessoas começam a notar. Como eu disse aqui domingo passado, aonde você pisa, a bênção de Deus está na tua vida. Aquele lugar é abençoado porque você está lá. Amém, queridos? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é a bênção de Deus onde você está. Pergunta para ele: crê você nisso? Você é a bênção de Deus onde você está. No livro de 1 João capítulo 2, versículo 6, o apóstolo João escreveu: aquele que diz que está nele, aquele que diz que está nele. E quem está em Cristo aqui? Vou perguntar de novo, não é pegadinha não. Levanta a mão bem alto. Diga assim: eu estou em Cristo, e você está. Ele disse aqui, ó: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aí a gente começa a chegar onde eu quero nessa noite. Se nós somos parecidos com Jesus, a gente tem que começar a andar como ele andou. A gente tem que começar a ter uma mentalidade diferente. Tenho falado isso aqui há anos e vou continuar falando até entrar na tua cabeça. Existe um princípio, é uma dica que eu quero te dar aqui nessa noite. Isso eu li no livro há uns anos atrás. O princípio é o 90-10. 90-10. Eu vou te explicar. Peguei parte do livro aqui para ler para vocês. 10% da vida estão relacionados com o que se passa com você. Os outros 90% da vida estão relacionados com a forma como você reage ao que se passa com você. O que quer dizer isso? Realmente nós não temos controle sobre 10% daquilo que acontece na nossa vida. Não podemos evitar, por exemplo, que o carro enguice, que o avião atrase, que o semáforo fique vermelho. A gente não pode evitar isso. Mas você é quem determinará ou dominará os outros 90%. Como? Com a sua reação, do jeito que você reage. Exemplo. Tem um exemplo no livro, eu peguei esse aqui. Alguns exemplos, eu peguei um. Você está tomando café de manhã com sua família. Sua filha, ao pegar a xícara, deixa cair café na sua camisa branca de trabalho. Você não tem controle sobre isso. O que acontecerá em seguida será determinado por sua reação. Por exemplo, primeira reação, você se irrita. Você repreende severamente sua filha e ela começa a chorar. Você censura sua esposa por ter colocado a xícara muito na beirada da mesa e tem prosseguimento aquela batalha verbal.
Contrariado e resmungando, você vai mudar de camisa. Quando volta, encontra sua filha chorando, e chorando mais ainda, e ela acaba perdendo o ônibus para a escola. Sua esposa vai para o trabalho também contrariada, você tem que levar sua filha de carro para a escola, e como está atrasada, você dirige em alta velocidade e às vezes até é multado. Depois de 15 minutos de atraso, uma discussão com o guarda de trânsito, vem mais uma multa. Aí você chega à escola onde sua filha entra sem se despedir de você. Ao chegar atrasado no escritório, você percebe que esqueceu sua maleta. Seu dia começou mal e parece que ficará pior. Você fica ansioso para o dia acabar, e quando você chega em casa, sua esposa, sua filha estão de cara fechadas, em silêncio e frias com você. Por quê? Por causa da sua reação ao acontecido no café da manhã. Pense, por que seu dia foi péssimo? Alternativa A, por causa do café? Alternativa B, por causa da sua filha? Alternativa C, por causa da sua esposa? Alternativa D, por causa da multa de trânsito? Alternativa E, por sua causa? A resposta correta é a letra E. Você não teve controle sobre o que aconteceu com o café, mas o modo como você reagiu naqueles 5 minutos foi o que deixou o seu dia ruim. O café cai na sua camisa, na outra situação, sua filha começa a chorar, então você diz a ela gentilmente: está bem, querida, você só precisa ter mais cuidado. Depois de pegar outra camisa e a pasta executiva, você volta, olha pela janela, vê sua filha pegando o ônibus, dá um sorriso a ela, retribui dando a Deus com a mão, e ela vai toda feliz estudar. Ele diz aqui, o autor do livro, você notou a diferença? 2 situações iguais que terminaram muito diferentes. Por quê? Porque os outros 90% são determinados pela sua reação. Por isso aqui a gente tem um exemplo de como aplicar o princípio 90-10. Se alguém diz algo negativo sobre você, não leve a sério. Não deixe que os comentários negativos te afetem. Seja ou reaja apropriadamente e o seu dia não ficará arruinado. Como reagir a alguém que lhe atrapalha no trânsito? Você fica transtornado, você golpeia o volante, você xinga, sua pressão sobe. O que acontecerá se você perder o seu emprego? Você vai ficar preocupado, angustiado, perder o sono, adoecer. Isto não funcionará. Use a energia da preocupação para procurar outro trabalho. Se eu vou estar atrasado, vai atrapalhar na programação do seu dia. Por que manifestar frustração com um funcionário do aeroporto? Ele não pode fazer nada. Use o tempo de atraso para estudar, para conhecer os outros passageiros. Estressar-se só piora as coisas. E aí ele diz, agora você conhece parte do princípio 90-10, então utilize. Você vai se surpreender com os resultados. O que ele quis dizer com isso? Quem é parecido com Jesus, com Deus, a reação dele nas questões da vida é diferente. Por quê? Porque ele não tem mais a forma do mundo. A forma dele é a forma de Deus, do reino de Deus. Então, a própria Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na nossa vida de bom ou de ruim é neutro. Já falei sobre isso aqui, pastor César já ensinou muito sobre isso no passado. Tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, é neutro. A nossa reação é que vai determinar se aquilo foi bom ou se aquilo foi ruim. E 90% dos casos é ruim, porque a reação das pessoas é essa. E por quê? Porque elas não têm a mente de Cristo. Você vê Cristo passando por várias situações e você não vê Ele reagindo de uma forma agressiva. Você vê ao contrário Jesus respondendo perguntas com perguntas. Jesus levando as pessoas a pensar. Jesus amando. Jesus perdoando. Jesus ensinando inclusive o seguinte: tenha misericórdia do outro. Quem tem essa mente de Cristo, quem é parecido com Jesus, ele tem misericórdia dos outros. Ele olha para o outro com misericórdia. Haja visto, por exemplo, dos 12 espias que foram espiar a terra chamada prometida. Dos 12, o texto diz que 10 voltaram conforme o mundo, com a forma ou a forma do mundo. Eles olharam o lugar e disseram o seguinte: poxa, o lugar é bom. Nós trouxemos inclusive um cacho de uva. E a Bíblia diz que precisou de 2 homens para trazer um cacho de uva. Para você ter uma ideia de quão grande era e pesado. Veja, o fruto é bom, a terra é maravilhosa, só que lá tem um exército gigante
é tão grande que se eles pegar a gente, vai ser que nem quando a gente mata gafanhoto, aperta ele assim, esmaga. 10 tiveram essa reação. 2 tiveram a mente de Cristo, de Deus, parecidos com Jesus. Olha, tem um exército sim lá, mas lembre-se, nós temos um relacionamento com Deus tão vivo, tão poderoso, que se Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus vai nos dar aquela terra, Ele vai guerrear conosco, Ele vai nos dar força, nós vamos entrar lá, vamos conquistar, porque a gente se relaciona com Deus que não está preso na parede, um Deus que não está numa cruz, ao contrário, Ele está vivo, Ele tem todo o poder e Ele vive para sempre. Amém, irmãos? Um outro caso, aquele homem chamado centurião, que ele encontra Jesus, e ele fala assim, ó, o meu servo em casa está doente, você poderia orar por ele? Jesus sacou o esquema, ele falou, tá bom, eu vou lá com você. Ele falou, não precisa, basta só uma palavra, se o senhor falar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Aí Jesus olha assim para aquele povo e diz assim, não encontrei gente com tanta fé aqui em Israel. Olha, pode ir que o teu servo está curado. E ele voltou e o servo estava curado. Por quê? Porque a reação dele foi diferente de todos os outros. O que eu quero te mostrar, meus irmãos, é que existe, e esse livro que eu falei fala sobre isso, uma lei chamada lei da atração. Quando você está se relacionando com Deus, o que você atrai para a tua vida são coisas boas, são coisas sobrenaturais, são coisas especiais que Deus tem reservado para aqueles que o amam. A Bíblia diz isso. O que a Bíblia diz? Teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Amém? Vou falar de novo. O teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração aquilo que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Segunda sempre é melhor, né? Quando você entender isso, você vai buscar ser mais parecido com Jesus. Porque quando Jesus tinha algum problema, ele falava, Pai, aí Deus, pois não, filho. Jesus não ficava reclamando, a situação está difícil, a dura situação. Não. O que Jesus atraía? Ele atraía sempre a presença do Pai. O Espírito Santo veio e pousou sobre ele. Trouxe para ele a mesma capacitação que ele quer trazer para mim e para você. Ele quer nos capacitar com dons. Ele quer nos capacitar com unção, com poder. A gente tem estudado sobre isso aqui. Mas a gente vive uma vidinha tão medíocre, mediana, que a gente parece que está satisfeito com o que a gente está vivendo. Repito ou cito novamente o pastor que esteve aqui de manhã. Ele disse, Deus tem algo maior para essa igreja, um lugar maior. Deus quer acrescentar essa igreja aqui, muita gente. Ufa, oh Jesus. Aleluia, Jesus. Pensei que ninguém ia falar nada. E ele falou, sabe por que muita gente não fala? Porque a pessoa olha aqui e fala assim, nós estamos tão bem aqui, né? Tem ar-condicionado, está tão instaladinho, tão bonitinho, legal. Por que eu vou sair daqui, né? Não, a gente tem que ir para um lugar maior para ganhar mais vidas. E depois ir para um outro lugar maior e ganhar mais vidas. E ganhando vidas e vidas e vidas, colocando-as aos pés do Senhor para que junto a gente possa adorar. Isso é fé. Quando eu começo a imaginar, a pensar nisso, quando eu começo a ter a mente de Cristo e começar a viver essas coisas, eu vivo Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos, tiveram bons testemunhos. E Jesus, meus irmãos, ele falou determinadas frases. Jesus falou determinadas coisas que, se você ler, você fala assim, acho que Jesus estava zoando. Acho que Jesus estava zoando os caras. Porque, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 43, aqui no telão, por favor, diz o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso era o que eles ouviam, mas não estava escrito isso. Mas eu lhe digo, ou lhes digo, Jesus falou, amem os seus inimigos
e orem por aqueles que os perseguem. Para quê? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Por quê? Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que Jesus está falando? Seja parecido com o Pai. Seja parecido com Deus. Como Josué, como Caleb, que na mente deles, ele disse o seguinte: a gente tem um Deus vivo e poderoso. Nós podemos falar aqui hoje, nós temos um Deus vivo e poderoso, irmãos? Vou perguntar aqui, quem tem um Deus vivo e poderoso? Quem serve um Deus vivo e poderoso? Nesse relacionamento, ou eu confio nele ou não confio. Ou eu confio ou não confio. Ainda hoje falava com alguém que dizia o seguinte: pô, a situação está difícil e tal. Eu falei para ele: o dia que você aprender a ser um dizimista, ofertante, você vai ver que muita coisa vai mudar na tua vida. Não, mas veja bem, quando isso vai acontecer? Nunca. Porque você precisa confiar em Deus, você precisa ter relacionamento com Deus, você precisa dar sabendo o seguinte: Deus vai me dar. Ponto. Eu creio na palavra, Deus cumpre a palavra, eu tenho a mente de Cristo, a mente que se relaciona com Deus, a minha fé é tão grande que eu não tenho medo de ofertar. Aliás, em tempos de crise, a melhor coisa que eu posso fazer é ofertar e entregar dízimos. Por quê? Porque a crise nunca vai chegar na minha vida, isso é bíblico. Deus falou sobre isso: trazei dízimos e ofertas à casa do tesouro, e depois você faz prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus com bênçãos tal, sem medida sobre a tua vida. Isso é bíblico. Aí as pessoas falam assim: pastor, mas isso é Velho Testamento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, também é Velho Testamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, também é Velho Testamento. Quer dizer, as pessoas citam vários textos do Velho Testamento. Quando fala de dízimo, não, esse é do Velho Testamento. A verdade, meus irmãos, é que quando a gente conhece Deus, quando a gente é parecido com Ele, a gente não vive medos que as pessoas vivem. A gente vive baseado na bênção que Deus tem reservada para as nossas vidas. E eu repito o que eu falei há pouco: teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Aleluia. Aí nessas brincadeiras de Jesus, num texto de Mateus 7, por exemplo, 1, diz: perdoa, Senhor, eu estou falando brincadeira, mas é verdade, é para o povo entender, tá, Senhor? Tu sabes. Mateus 7, 1, Jesus disse o seguinte: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. E Jesus está falando: seja diferente. Para de medir os outros, de julgar os outros. Para com isso. E eu cito novamente o que o pregador falou hoje aqui. Ele disse: tem gente que pela internet vê os Estados Unidos, Europa, e fala assim: nossa, aquele povo é abençoado. Eu gostaria muito de morar nos Estados Unidos, na Europa. Mas aqui no Brasil tem muita gente abençoada por Deus, inclusive aqui nessa igreja. E eu posso levantar minha mão porque eu sou muito abençoado por Deus. A mania que a gente tem é de ficar olhando para os outros. A gente nunca faz uma comparação com quem está na África, passando fome, comendo uma vez por dia. A gente faz comparação com os Estados Unidos, tal. A gente devia olhar para a África e ver aqueles irmãos, orar para ele e falar assim: obrigado, Senhor, que pelo menos aqui no Brasil eu como 3, 4 vezes, tem gente que come 5, 6, 7. Mas eu estou comendo. A verdade, queridos, é que quando a gente começa a ter essa mente de Cristo, quando a gente passa a se parecer com Ele, essa lei da atração, guarde isso no teu coração. Essa lei da atração, quando você tiver uma mente diferente, e quando eu falo de mente diferente, eu falo mente de Cristo, que a Bíblia fala.
Salomão, num dos provérbios que ele escreveu, ele disse o seguinte, guarda esse texto, é que a NVI, ela foi transcrevida, ela foi traduzida, ela foi moldada de uma forma diferente. Mas na versão do João Ferreira de Almeida, tem um texto que Salomão disse o seguinte: assim como o homem se imagina, assim ele é. Então, nessa lei da atração, quando você começa a se imaginar fraco, derrotado, para mim não dá, para o outro não dá, eu não vou conseguir, Deus não está comigo, a minha vida é assim mesmo, é o jeito que Deus quer. Assim você vai ser. Você atrai isso. Lembra de Jó? Jó, quando perdeu tudo, Jó, quando perdeu a saúde, ele disse uma frase que Deus queria tratar no coração dele. Ele disse: o que eu mais temia me aconteceu. Jó adorava Deus, Jó cantava, Jó fazia sacrifícios pelo seu filho, os filhos quando eles faziam festas, mas ele tinha um temor dentro da cabeça dele. Se um dia eu perder isso, se um dia eu perder aquilo. Lei da atração, quando você está ali pensando, isso atrai para a vida. Por isso que Paulo deu o antídoto do Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que é de boa fama, tudo que traz paz, pense nisso. Então a situação está difícil. Ai meu Deus, nós vamos tudo morrer. Não, a situação está difícil. Calma, calma. Nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, que Ele anda com a gente, que Ele cuida de nós. Calma, espera um pouquinho, calma. Deus está com a gente. Por pior que seja o problema, por pior que seja a dificuldade, Deus está conosco. Aí é o tal da reação. Tem 10% de coisas que acontecem na vida, como disse aqui o livro, sugere isso, que nós não temos controle. Mas tem 90% de coisas que acontecem na nossa vida que o controle é nosso. E Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente controlar. Por isso que quando a gente reage diferente, quando a gente tem a mente de Cristo, a gente reage diferente. Alguém vem falar mal de você, você fala assim: Deus te abençoe. Alguém vem e tenta tomar alguma coisa de você, você fala: não, leva também a túnica. Tem gente morrendo hoje por causa de celular. Pastor, mas eu paguei 2 pau no celular. Tua vida não tem preço. E tonto quem paga R$2.000 no celular, porque o celular é tudo igual, só muda a memória. Memória cheia, memória vazia. Mas o meu celular, mas é aqui, o meu colega tem um celular. Tonto. Celular, ele foi feito inclusive para fazer ligação, não sei se vocês sabiam, né? Hoje pouco se usa para ligar, é mais para os aplicativos e tal, legal. Mas meu irmão, a tua vida tem muito mais valor. Tem gente jovem hoje perdendo a vida por causa de um celular. Às vezes o celular custa R$200, R$300. Por quê? Porque está apegado. Não, eu estou apegado a Deus. E nesse quesito, nunca me esqueci o que meu pai sempre dizia. Meu pai dizia o seguinte: mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. E eu creio. Eu já tive muitas perdas na minha vida. Mas hoje eu estou aqui, lavado e remido pelo sangue de Jesus, vivendo na minha casinha lá, abençoada, dada por Deus. Ainda falta 20 anos para pagar. Mas eu estou lá, graças a... já paguei a sala, né? Falta agora os quartos e o fundo lá, né? Mas estou pagando. Deus está dando condição para pagar. Por quê? Porque mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. Quando eu tenho esse relacionamento com Deus, eu começo a reagir diferente. Eu começo a tratar as pessoas diferente. Eu começo a mostrar para elas que existe um outro mundo que elas não conhecem. E aí tem gente que às vezes chega e você fala assim: de que mundo que você é? Uma vez que me falaram isso anos atrás, aliás 2 vezes, nos primórdios da humanidade, quando eu tinha uns 20 anos de idade, uma vez uma moça amiga, lá no interior, a gente estava conversando, ela falou assim: Diego do céu. Falei: glória a Deus, eu sou de lá mesmo, né? E numa outra ocasião, uns anos atrás, a pessoa falou assim: de que mundo que você é? Eu falei: eu sou do mundo espiritual, aonde Deus habita,
aonde tem paz, aonde não tem tristeza, aonde tem alegria, aonde tem suprimento, aonde nunca se acaba a bênção de Deus. Deus tem sempre o melhor, Deus tem sempre coisas maravilhosas para trazer à existência que não existe. Esse é o Deus que eu sirvo. Por isso que eu quero ser parecido com Ele. Por isso que eu quero mostrar para as pessoas que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ser diferente. E diferente não é mostrar que tem um carro novo, que mora numa casona, não. Diferente na essência, naquilo que eu sou. E graças a Deus eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Os meus pecados foram perdoados. Eu recebi um novo nome, está escrito no livro da vida. E dia após dia, day by day, eu vou estar na presença de Deus, servindo a Ele, adorando a Ele em espírito e em verdade, louvando ao Senhor, porque Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Aleluia. 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 Amém, queridos? Para encerrar aqui, eu quero citar as palavras da Bíblia. E citar uma história aqui interessante. Provérbios 18, 21. Diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto. O que você fala, o jeito que você reage, tem um poder sobrenatural. O jeito que você abençoa ou amaldiçoa os teus filhos, você vai colher isso lá na frente. Do jeito que você trata as pessoas, você vai colher isso, ou disso. E eu achei uma história aqui, para fechar, uma história interessante e antiga. Fala sobre o poder da língua. Essa história ilustra todo o poder do que falamos ou deixamos de falar. Presta atenção, hein? Um homem riquíssimo, ele tinha convidado muitas pessoas para uma festa. Ele encarregou seu cozinheiro-chefe de comprar os melhores alimentos. Esse foi ao mercado e comprou línguas. Somente línguas e nada mais. Aí ele apresentou-as como primeiro prato, segundo prato. E foi servindo somente línguas aos hóspedes. Os convidados elogiaram a composição da refeição e a ideia original do cozinheiro. Mas aos poucos começaram a ficar saturados de tanto comer línguas. Aí o anfitrião se irritou, mandou chamar o cozinheiro. Ele falou: eu não mandei que você comprasse o que é de melhor no comércio? Ele falou: e existe algo melhor do que línguas? Ela é o vínculo na vida social, a chave para todas as ciências, o órgão que proclama a verdade e a razão. Graças ao poder da língua, cidades são edificadas, as pessoas tornam-se letradas e cultas. Aí o dono da casa disse: é verdade. E mais uma vez encarregou o cozinheiro de preparar para o dia seguinte um outro banquete. E ele disse: vá e compre o que há de pior que houver na feira. Aí ele foi novamente e comprou língua, somente língua. Preparou das mais variadas maneiras para o banquete. Os convidados eram os mesmos e enojaram-se rapidamente do cardápio. Aí o anfitrião, sentindo-se ridicularizado e envergonhado, ele gritou com o chefe de cozinha: eu não mandei que você comprasse o que há de mais ruim? O que você está pensando? Por que você serviu línguas outra vez? Ele respondeu: a língua também é o que há de pior no mundo. A mãe de todas as contendas e discórdias, a fonte de todos os processos judiciais, das diferenças de opinião e o instrumento que incita a guerra e a destruição. Ela é o órgão que propaga enganos e difamações. Pessoas são levadas ao mal, cidades são destruídas e vidas são aniquiladas pelo poder da língua. Mesmo alimento, duas versões diferentes. Por isso que Salomão diz: você vai comer daquilo que você fala. E eu encerro dizendo o seguinte: meu irmão, toma cuidado com o que você fala. É melhor a gente começar a ser mais parecido com Jesus. Lembre-se, a tua reação
pode trazer coisas indesejadas para a tua vida. A tua forma de falar pode convencer pessoas de que você é uma pessoa boa, ou pode levar pessoas a ter raiva de você e a lutar contra você. E mesmo que você fale coisas boas e as pessoas lutem contra você, continue abençoando, continue orando, continue sendo parecido com Jesus. E você vai ver, como disse Jesus, na sua cabeça, brasas vivas estarão espiritualmente sobre você. Por quê? Porque você estará bem mais próximo de Deus, parecido com Jesus, recebendo dele o que ele tem de melhor para aqueles que o amam. Você crê nessa palavra? Convido você a ficar de pé então em nome de Jesus. Quero te encorajar falando o seguinte: que tal você chocar as pessoas de hoje em diante? Amém? Topa? Topas? Nossa, só 3, 4. Topas chocar as pessoas? De que forma? De que forma? Quando você chegar, o jeito que você fala. Eu citei aqui dia desses atrás de um amigo meu, que ele falava mal da mãe, ele brigava com a mãe, ele maltratava a mãe, e quando ele se converteu, ele ia para a igreja, ele foi batizado, depois ele casou, conheceu a esposa na igreja, casou-se e tal, teve os filhos, foram apresentados na igreja, mas ele continuava com a mesma língua felina. Até que um dia a gente sentou e eu disse para ele assim: você precisa mudar o teu relacionamento com a tua mãe. Você precisa falar coisa boa para tua mãe, você precisa amar a tua mãe, ela, inclusive você precisa aprender a beijar e abraçar ela é tua mãe. Ah, que isso, tal. Você é aqueles cara cavalo, ignorante do passado. Como era amigo eu falava mesmo, né? E você tem que mudar isso. Você tem que aprender a amar a tua mãe. Você tem que aprender a respeitar a tua mãe. Ela é a sua mãe. E eu disse para ele assim: o que Jesus faria nos teus passos? Não, o que Jesus faria nos seus passos? No teu lugar lá, ele falaria a mesma coisa para sua mãe? Aí ele baixou a cabeça, ele viu que eu não estava brincando, e aí ele começou a mudar isso. E foi um processo que eu disse para ele: quando você chegar perto da tua mãe a primeira vez, abraçar e beijar, ela fala assim: o que é? Bebeu, fumou, cheirou, tá doido? E foi batata, foi o que ela fez. Quando ele chegou perto dela, eu estava junto. Mas ele foi mudando isso, ele foi mudando isso, ele foi mudando isso, ele foi mudando isso. E foi se relacionando melhor. E a mãe dele começou a cuidar dos filhos dele. Criou os filhos dele de uma forma assim amorosa. Até o dia que ela ficou doente, foi para o hospital. Eu tive o prazer de ir lá orar por ela, eu já contei sobre isso aqui. E quando eu orava, ou antes de orar, eu disse para ela: a senhora quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu sei que Ele pode te curar, eu sei que Ele pode te transformar, mas Ele está mais interessado em salvar a tua vida. E ela olhou para mim assim na cama e disse: eu quero. E sabe por que ela disse eu quero? Porque um dia ela viu Jesus na vida do filho dela. Porque eu tenho certeza que se ele não tivesse mudado, ela ia dizer: não, eu não quero, meu filho do jeito que ele é. Não, ela disse eu quero. E eu orei. Eu orei de manhã e de noite ela veio a falecer. Inclusive, se tiver algum parente assim no hospital, se quiser que eu ore, já encomenda inclusive. Estou brincando. Mas a verdade, meus irmãos, é que quando a gente se parece com Jesus, a gente age diferente, a gente fala diferente, a gente vive diferente. Nesse relacionamento, eu entendo que é com gente assim que Deus quer se relacionar. Porque chegar diante de Deus e ficar reclamando: Deus, esse mundo é uma draga, me tira a vida, Deus. Por que você me deu essa desgraça de trabalho? Não, o desejo de Deus é chegar: e aí, fulano, vou citar um nome, e aí, Roberto, e aí, Marcelo, e aí, Gustavo, Ivan, Paulo, como é que está a vida de vocês? Deus, eu amo tanto o Senhor, tenho tanto prazer de estar na tua presença. Mas dizem aí que eu criei você para o louvor da minha glória. Senhor, se o Senhor criou para o louvor da sua glória, eu te louvo. Eu te louvo porque eu te amo tanto. Eu te adoro tanto. Que cada dia eu quero parecer mais contigo. No teu amor, na tua graça, no teu perdão.
Do mesmo jeito que o Senhor alcançou minha vida, eu quero que a minha vida seja um canal para alcançar outras pessoas. Amém? Lembre-se, fala para a pessoa que está do seu lado: você é a bênção de Deus aonde você está. Pergunta para ele: você crê? Nossa, pastor, que responsabilidade. Legal, eu sou a bênção de Deus. Então onde eu estiver, eu vou ser a bênção de Deus naquele lugar. As pessoas estão preocupadas. Calma, espera um pouquinho que tem um Deus. Escuta, mas e se o partido tal ganhar a eleição? Meu Deus, nós estamos lascados. Não, espera um pouquinho. Antes de tudo tem um Deus. E eu falei aqui quinta-feira, lá na Finlândia, eu recebi esse testemunho dia desses. Não sei se você recebeu. Muita gente mandou no WhatsApp. Na Finlândia, anos atrás, a União Soviética queria tomar a Finlândia, anexá-la. Mas tinha lá alguns cristãos que eles oravam assim: a Finlândia é do Senhor Jesus. A Finlândia é do Senhor Jesus. Deus guarda este lugar. Deus tem misericórdia de nós. A Finlândia é do Senhor Jesus. Pois a União Soviética tentou, mas não conseguiu. Porque Deus agiu naquele lugar. Tinha gente que orava. Estão tentando tomar o poder a qualquer custo. Mas antes de todo o domínio que tem nessa terra, o domínio, e eu encerro falando sobre isso. Lembra daquele domínio que Deus deu para o homem e o diabo tomou? Ele ofereceu para Jesus. Jesus falou assim: espera um pouquinho, você não tem domínio nenhum. Todo o poder pertence a Deus, toda a honra e glória pertence a Deus. Mas você está com fome? Toda palavra que sai da boca de Deus é melhor que qualquer alimento. É ela que alimenta. Aí quando Jesus ressuscitou e reencontrou os seus discípulos, o que ele disse? Todo o poder nos céus e na terra me foram dados. Aí ele olha para os discípulos e fala assim: então vão. Tipo o seguinte: vai aí, ó, o poder, o domínio está na tua mão de novo. Aquilo que você orar, o que você ligar na terra vai ser ligado nos céus. Quando você orar por alguém com fé, quando você crer que a bênção de Deus está na tua vida, você vai ser uma bênção onde você estiver. Amém, irmãos? Deus quer isso para nós. E olha, não é para o ano de 2019 não, é para hoje. É para amanhã a gente começar a chocar as pessoas aí fora, olhar, nossa, o que aconteceu? Foi renovado. Agora eu estou na presença de Deus. Eu quero estar cada vez mais parecido com Ele. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus.